Sabia que se as tuas criptomoedas elas estão guardadas numa corretora, elas podem realmente não ser tuas? Agora, em fevereiro de 2025, a Bybit, que é uma das maiores corretoras do mundo, ela foi hackeada e isso resultou num roubo de 1,5 bilhão em Ethereum. E o ataque ele foi realizado por um grupo de hackers da Coreia do Norte que se chama Lazarus. O hackeamento ele aconteceu quando a carteira fria de Ethereum da Bybit executou uma transferência para uma carteira quente da própria corretora. Só que essa transação ela foi manipulada por meio de um ataque que mascarou a interface da assinatura e exibia o endereço correto, enquanto a lógica do contrato inteligente associado tinha sido alterada. E como resultado, os hackers eles conseguiram ter o controle sobre a carteira fria e transferir os ativos para um endereço que não era identificado, para uma carteira que não era da corretora. Embora a Bybit tenha garantido que os clientes não foram afetados diretamente, a credibilidade da corretora ela fica abalada. E esse tipo de incidente ele gera uma discussão real sobre a segurança das corretoras centralizadas. E o caso da Bybit ele reforça um ponto crucial, que tu confiar os teus fundos a terceiros pode ser um grande risco. E outro exemplo que a gente teve não muito tempo atrás foi o da FTX, que colapsou em 2022. Na época ela era uma das maiores corretoras do mundo e a empresa ela entrou em colapso depois que foi descoberto que ela tinha usado os fundos dos próprios clientes de uma maneira não autorizada. E o resultado foi que milhares de clientes perderam o acesso ao próprio dinheiro e a confiança nessas corretoras também foi bastante afetada na época. E hoje a gente vai falar sobre a importância da autocustódia e de como proteger as tuas criptomoedas para evitar esse tipo de situação. A autocustódia ela garante que tu tenha o controle total sobre os teus ativos. E ao manter as tuas criptomoedas numa carteira onde só tu possui acesso às chaves privadas, tu se torna o único responsável pelos teus fundos. Isso significa que tu não precisa depender de terceiros para acessar o teu próprio dinheiro e não corre o risco de ter algum tipo de bloqueio judicial ou alguma falência inesperada dessas corretoras e instituições. Muitas pessoas deixam essas criptomoedas guardadas nas corretoras acreditando que ali é um lugar seguro. Mas até mesmo essas grandes corretoras elas podem sofrer ataques, declarar algum tipo de falência ou impor algum tipo de restrição que limita o acesso e o saque dos próprios fundos dos usuários. O caso da FTX é um alerta claro disso. Quando uma empresa como essa entra em colapso, milhões de dólares em criptomoedas pode simplesmente desaparecer, deixando todos os investidores e clientes sem resposta e sem acesso ao próprio dinheiro. Quando tu não controla a chave privada da carteira, os teus ativos eles não estão realmente sob o teu domínio, e sim sob o controle da corretora. E os hackers, com frequência, eles têm como alvo essas instituições, porque elas têm um controle sobre uma quantidade muito grande de criptomoeda. O caso da Bybit mostrou para nós que até mesmo essas plataformas mais bem estabelecidas no mercado podem ter algum tipo de vulnerabilidade. O ataque ele acabou expondo uma fragilidade no sistema de segurança que, mesmo tendo as camadas de proteção, acabou sendo comprometido. E ao escolher fazer autocustódia, tu reduz as chances de exposição a esse tipo de risco, principalmente fazendo bom uso de prática de segurança, como tendo alguma carteira fria e autenticação de 2 fatores. Com a autocustódia, tu pode movimentar os teus ativos da maneira que tu quiser, sem nenhum tipo de restrição, já que algumas plataformas podem impor algum tipo de limite de saque, alguma taxa oculta e até mesmo congelar os teus ativos de uma maneira arbitrária. Quando tu é o único responsável pelas tuas criptomoedas, tu tem a liberdade total para gerenciar elas sem depender de nenhum tipo de aprovação externa. Esse conceito ele está diretamente ligado à visão do Satoshi Nakamoto ao criar o Bitcoin. No white paper do Bitcoin, o Satoshi Nakamoto criticava o sistema financeiro tradicional, onde os bancos e os intermediários financeiros tinham o controle sobre o dinheiro das pessoas. O objetivo do Bitcoin era criar um sistema financeiro descentralizado, onde cada pessoa pudesse ser o verdadeiro dono e ter a custódia dos próprios ativos, sem ter a necessidade de confiar em terceiros. A autocustódia ela é a realização desse ideal. Ele elimina o risco de
censura financeira, bloqueio inesperado, falência institucional, garantindo que ninguém, além de ti mesmo, vá ter acesso ao próprio patrimônio. Isso é essencial para garantir que o teu dinheiro realmente pertence a ti. Além disso, quando tu deixa as tuas criptomoedas numa corretora, tu tá abrindo mão justamente de um dos principais benefícios das criptomoedas, que é o controle sobre o teu próprio patrimônio. Para que tu mantenha as tuas criptomoedas protegidas, tem algumas boas práticas que eu recomendo. Tu fazer uso de carteiras que tenham o código aberto ou open source, como tu vai ver se referindo em alguns lugares. No caso do Bitcoin, a gente tem a Electrum. O código aberto ele garante uma transparência maior e ele reduz o risco de ter algum tipo de vulnerabilidade oculta no código da própria carteira. Já que o código aberto ele faz com que seja possível que outros programadores eles possam auditar todo o código-fonte da carteira e descobrir se tem algum tipo de falha ou vulnerabilidade no código da carteira. E até mesmo também descobrir se tem algum tipo de sugestão de código que possa ter passado despercebida e que foi feita por algum tipo de usuário mal intencionado. Nunca compartilhar a tua chave privada ou a frase semente com ninguém. Fazer o backup das tuas frases semente e armazenar elas em um local seguro, de preferência fora de qualquer tipo de dispositivo eletrônico, principalmente os que estão conectados constantemente na internet. E, se possível, deixar ativada a autenticação de 2 fatores na tua carteira para reforçar a segurança dela. A autocustódia ela é um dos pilares principais da segurança das criptomoedas. Se tu realmente quer ter nas tuas mãos controle sobre os teus ativos e minimizar os riscos, tu aprender sobre autocustódia ela é essencial. Afinal de contas, a gente tem uma frase muito conhecida que é "Not your keys, not your coins", que significa: se as chaves não são suas, as moedas não são suas. E mais uma vez, se tu chegou até o final desse vídeo, não se esquece de deixar um like. Se tu tá gostando do conteúdo, se inscrever no canal, porque isso vai ajudar muito.